Olá, esse é o programa Contraplano. Essa semana recebendo o jovem escritor Brian William, acompanhado do seu pai, Ademir. Tudo bem, Brian? Brian é um jovem autor, já escreveu livros aí, ganhou prêmios. Fala um pouquinho pra gente como é que começou essa sua carreira de escritor. Eu comecei escrevendo o livro a partir de uma tarefa de casa que consistia que eu começasse um texto escrito assim: mamãe comprou uma vassoura mágica. E eu comecei o texto com base que essa vassoura mágica fazia bagunças durante a noite. E Quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava vendo. E era um texto de, assim, umas 15 linhas, assim. E eu comecei a escrever e eu fiz 3 folhas de caderno. Minha mãe mandou eu parar, só que como o texto deveria ter começo, meio e fim, e o meu texto só tinha começo e meio. Então, no final... Já estava com 3 páginas e ainda não tinha o fim. E não tinha o fim. Tinha ido além da tarefa que a professora te passou. Então eu coloquei assim: se eu continuar contando, meu caderno irá acabar, mas não pense que a história acabou. Ou, quando eu cheguei na escola... Aí você entregou assim pra professora. eu entreguei assim pra professora. Ela deixou um dos últimos, porque tinha muita coisa. E ela corrigiu quando a gente estava na educação física. Quando eu voltei, ela me indagou o que tanto eu tinha pra contar. Foi quando eu falei pra ela que quando eu tava escrevendo, várias ideias vieram na minha cabeça. E ela falou assim: então escreve um livro. E eu comecei a escrever e mandar pra ela, e ela fazia a correção ortográfica. Da vassoura mágica. Da vassoura mágica. Quando chegou no 4º capítulo, ela já falou que tava bom. E ao decorrer de todo o livro, ela falava assim: coloca mais personagem, deixa assim, tá bom. E no 4º capítulo, ela falou que já tava bom o livro, porque senão ia ficar muito comprido. E no 5º capítulo, eu encerrei o livro. Quantos anos você tinha, Brian? Eu tinha 10 anos. 10 anos. Você tá com 12 anos hoje. E você já escreveu outro livro? Já começou a fazer outro livro? Estou na metade de um outro livro já. Também envolve vassoura mágica, magia, aventura. Qual que é o tema do seu novo livro? É aventura e magia. Aventura e magia. E Ademir, de vocês em casa, vendo o Brian, assim, sempre foi na educação que você deu pro teu filho, você sempre valorizou essa questão da leitura, da escrita? Desde criança eu tenho ele, tem uma menina também, uma outra filha mais velha que ele. E desde pequeno, assim, temos assim incentivo de leitura, você entendeu? Leitura escrita, a gente gosta muito de ler em casa, incentiva eles a ler. Tanto que ele e a mãe dele, assim, são mais, toda tarde pegam um livro e cada um lê um pedaço, você entendeu? Lá em casa tem muito isso, a educação lá é priorizada mesmo. Como é que foi esse processo? Ele começou a escrever esse livro aí com o apoio da professora. Como que chama a tua professora? Célia Brás. Célia Brás. A professora também teve a sensibilidade de perceber que o Brian tinha esse potencial, né? Foi incentivando e ele foi... Vocês foram acompanhando isso ou, de repente, você foi surpreendido já com o livro quase pronto? Como é que aconteceu? Na verdade, nós somos surpreendidos com o livro quase pronto, né? Porque teve esse negócio de... eu tô fazendo um livro. E eu e a mãe dele, né? Então vai fazendo, mas não com aquela, né? Você não vai sair um livro. Incentivando, não, Brian, vai fazendo e tal. Mas não... com aquela coisa de chegar nesse diâmetro de um livro mesmo, né? De viver publicado. De viver publicado, tudo assim, mas sempre apoiando ele. E você tinha essa expectativa? Quando a professora te falou, faz um livro, você imaginou que um dia você ia estar aqui com o livro impresso, sendo distribuído aí? Sim, ou você foi só colocando para fora aquela história que você queria contar? Desde o começo do livro, eu já tinha as minhas ideias, assim, eu imaginava ele no começo como só uma tarefa de casa. Mas depois que a professora deu a ideia de livro, eu já imaginava a capa, as ilustrações, tudo. Você desenha também, Brian? Não, eu desenho muito mal. Desenha muito mal, mas você já tem ali a imaginação do que você queria que fosse. E quando você começou a escrever a história da vassoura mágica, que você parou ali na metade e falou, essa história continua, você já sabia o fim? Já tinha a história pronta na sua cabeça? Eu tinha o fim desde o 1º capítulo. Só que eu escrevi tudo no caderno, só que minha mãe achou que ia ficar muito comprido e a professora não iria corrigir. Então eu fiz essa parte digitando. E foi a primeira história que você escreveu? Ou você já tinha começado algumas histórias? Como é que... esse foi a primeira história que eu levei, assim, a mais longa, assim. Você resolveu seguir em frente? Mas eu tenho crônicas, poesias. Você tem um blog? Onde que você coloca esses textos todos? Ou fica guardado ali no caderno? Só fica guardado no caderno. E quem que lê isso aí? Tem alguém que lê ou você não gosta de mostrar também? Não, a pessoa pergunta às vezes e eu falo. Eu posto no Facebook e etc.
Esse livro, Brian, ele tá transformando um pouco sua vida, né? Muitas mudanças aconteceram. Você ganhou uma bolsa de estudos numa escola. Conta um pouco pra gente essa história. Quando a gente começa a escrever alguma coisa, a gente nunca imagina que ela vai tomar uma proporção muito grande. E quando eu escrevi esse livro, várias portas se abriram para mim. Eu ganhei uma bolsa de estudo, eu já estou escrevendo meu segundo livro, agora eu já seria escritor mesmo. Você quer ser escritor? É. É isso Essa que eu história quero da ser. bolsa é interessante que ele não só ganhou a bolsa para ele, como ele levou a irmã, né? Como é que foi isso, Ademir? Então, essa história da bolsa foi assim. Porque ele saiu da escola do municipal, né, e foi para do estado. E lá, ele não se deu bem lá. Ele chegou um dia em casa e falou assim, mãe, tem como o pai pagar uma bolsa de estudo para mim? Porque aquela escola que eu tô agora não vai acrescentar nada na minha educação. Porque ele estava achando que ele estava ficando para trás. E aí, eu peguei e falei assim, não tem condições de eu pagar uma bolsa de estudo para você, que é cara, tudo. Ele falou assim, e se eu pedir uma bolsa de estudo para uma escola, se eu fizer uma prova? Eu falei assim, Brian, é difícil fazer uma prova, é difícil, mas nada que... Né? E ele pegou e fez. Só que ele fez, não contou pra gente que tinha feito. Ele fez, e 2 semanas depois, a escola telefonou pra minha esposa, perguntando sobre o e-mail. E nem eu e nem ela sabia de nada. Perguntou que ela queria saber mais sobre o e-mail. Minha esposa falou assim, mas eu nem tenho ciência do conteúdo do e-mail, porque, na verdade, quem que fez tudo foi ele. E a diretora não acreditou, por ser uma criança que tivesse pedido. Aí depois minha esposa conversou, aí ele pegou e falou assim, então tem como a senhora trazer ele para mim conversar? E ele foi lá. Foi interessante porque ele foi lá e a diretora conversou com ele, a diretora falou para ele assim, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer a prova, mas a gente vamos dar a bolsa de estudo para você. Mas para você a gente dá a bolsa de estudo. Aí ele pegou e falou assim, só que eu tenho uma irmã mais velha que eu agradeço, mas se não for para dar para ela também, eu agradeço, mas eu não quero. Porque eu acho injusto eu estudar numa escola paga e minha irmã continuar na escola pública. Em casa não pode ter diferença de educação. E a diretora achou interessante, porque ele dispensou uma bolsa de estudo por causa da irmã dele. A diretora pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu dou a bolsa 100% para você e 50% da bolsa para sua irmã. E ele achou ainda que ele ia ter que fazer a prova. E ele perguntou para a diretora, falou, mas eu vou ter que fazer a prova? A diretora falou, não, eu vou te dar a bolsa de estudo, porque nesse tempo que ela tem de diretora na escola, ela nunca recebeu um e-mail de uma criança com essa iniciativa de pedir uma bolsa de estudo, né? E ela achou interessante isso, né? Você dá muito valor pro teu estudo, Brian? Como é que você vê isso para você, a importância disso? Independente dos seus pais, todo pai fala para você estudar, para você fazer as coisas, mas você, como é que você percebe isso? Eu acho que você só consegue ser alguém na vida se você estuda. Como que eu vou poder ajudar a sociedade se eu não consigo nem me ajudar com o meu estudo? Você estuda muito? Você tem horário de estudar? Como é que é isso? Sim, eu estudo Sua disciplina? Eu estudo 1 hora por dia. Seu pai pega muito seu pé para você ficar estudando? Pega. Você e sua esposa, vocês têm 2 filhos, o Brian tem um livro escrito, né? Nem toda criança com essa idade consegue se destacar nesse ponto, né? Geralmente a gente estuda e... Como é que é isso? Qual é o diferencial que condições você criou aí pro teu filho ou para sua filha também se destacarem nesse ponto aqui? Qual é a tua colaboração aqui, você e da sua esposa? Assim, a gente prioriza mesmo a educação em tudo, né? Porque eles têm horário de estudo, tem horário de brincar, eles têm horário deles de brincar. Porque é uma criança ainda. Porque isso a gente não tirou nem dele, nem da irmã dele, né? Tem horário, mas ele tem que ter horário, tem que ter critério na vida deles. E tem isso em casa. Em casa é horário de estudar, é horário de estudar. Horário de estudar, sai do que tá brincando, vai parar e vai estudar. Tá no computador, para e vai estudar. Tem tarefa, e sempre foi assim, desde pequeno. Não é agora que entrou na escola ou que fez o livro, não. E não é por causa do livro, não, você fez o livro, agora você tem um... Não preciso mais você estudar, não precisa estudar, portuguesa, pai, eu já escrevi um livro já. Em casa não tem diferença nem dele, nem da irmã dele. Não é diferenciado um do outro. Estudou, só você fez um livro, você é um escritor. Mas não, você é um escritor, que nem eu falo para ele, a profissão dele é o quê? Enquanto é estudante, então vai estudar.
Em casa tem. Em casa a gente procura saber tarefa, como vai na escola. Leitura compartilhada. Leitura compartilhada, tem muito em casa isso. Leitura compartilhada. Todos os dias pegam-se um livro, vamos ler um livro. Cada um lê um pedaço, você entendeu? E em casa é assim, é priorizado. A educação é primordial na minha casa. Você e tua esposa, vocês liam muito, vocês leem muito, ou agora tudo isso que está acontecendo com a família de vocês também mudou a forma de vocês? Mudou um pouco. No meu caso, eu lia pouco, né? Agora não, a gente já tem que ler mais. Agora, minha esposa não, minha esposa lê muito. Então, a leitura compartilhada é mais por causa dela, né? É ela que pega todos os dias, porque ela também fica em casa, então a gente tem esse negócio. Mas hoje ela trabalha, mas mesmo assim, em casa ainda tem um horário da família se reunir e horário de leitura é da família e cada um lê um pouco, lê crônica, lê o que ele fez e Você estava falando que você tem essa preocupação, né, de que o Brian é uma criança, ele precisa também fazer as coisas que as outras crianças fazem, até pela socialização dele, né? Como é que vocês controlam, assim, qual que é a medida tua entre o estudo, né, a cobrança no estudo e deixar também ele um pouco livre para brincar e fazer as coisas? Como é que vocês negociam isso, você com seu pai? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Nas minhas horas vagas, eu prefiro jogar online, conversar com os amigos, sim, interagir com as outras pessoas também. Mas eu sempre primorizo, sim, a minha hora de estudo, a minha hora de leitura. Você brinca na rua também, você sai com seus amigos, você faz... Eu não sou muito bom de jogar, não, então Não, fico mais dentro de futebol, casa. não, mais dentro de casa. É. Você gosta de esportes? Não. Sim, eu gosto bastante, mas não me destaco muito. Prefere escrever ali sobre isso. Vai ser E vocês, como é que vocês controlam isso? Vocês têm essa preocupação também de incentivá-lo a fazer as outras atividades em grupo, com as outras crianças? nós tem até por causa... Tem, mas ele não é muito assim. Ele é mais uma... pra rua, assim, até por causa do bairro. O bairro que a gente mora não é assim. Então a gente não tem preocupação normal de pai, preocupação né? normal de pai. Mas a gente não tem problema nem com ele, não tem problema com eles, porque eles não são de ir para casa de amigo, de ficar na rua brincando. Ele mesmo tem um monte de brinquedo em casa, então desde pequeno ele é assim, ele junta, joga todos os brinquedos na sala, como toda criança, e vai histórias, e ele faz o mundo dele é dentro de casa com os brinquedos dele. Ele não tem alguns amigos, mas não de ficar indo, ele não, mas sobre isso a gente não dá essa liberdade para ele. Ele que não... E você gosta... O que você está lendo agora, Brian? Agora estou lendo o livro A Linda Magia, que seria o paradidático da minha escola do 4º bimestre, mas eu já comecei a ler porque é um livro, sim, muito legal. É um livro que vai te estimular a aprender. Você tem algum escritor favorito que você gosta muito? Você tem alguém que te inspira quando você gostaria de escrever mais ou menos por esse caminho, assim? Algum autor, assim, algum livro que você leu, assim, que te... Eu não tenho nenhum autor preferido, mas eu uso mais o gênero preferido. Então, quando eu vou procurar, eu não procuro por um autor, eu procuro sim pelo gênero. Qual que é o teu gênero preferido? Aventura. Aventura. Tem algum livro, assim, marcante para você na sua vida? Que você leu? Eu acho que o livro mais marcante da minha vida foi o Odisseia, porque é um livro muito grande e esse livro me trouxe bastante conhecimento, tem um enredo muito bom. A Odisseia de Ulisses. É. Então, me ensinou palavras novas, porque é um livro de pessoas mais velhas. E isso tem uma palavra que eu ainda assim coloco no meu segundo livro, que eu aprendi também na Odisseia, que é a palavra carnificina. Tu já tá usando carnificina no seu novo livro. É. Tá certo. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo e na volta o programa Contraplano continua aqui com o Brian e o pai dele, o seu Ademir, conversando um pouco sobre literatura.